Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas ao Movimento Mariás. Estou eu aqui numa retomada dos nossos devocionais através do Instagram e do canal do YouTube. Então, sejam muito bem-vindas novamente ao Movimento Mariás, um modo de ser mulher. Nessa retomada dos devocionais semanais aqui no Movimento Mariás, eu quero reforçar o porquê de buscar um modo de ser que agrada a Deus. E como vocês sabem, eu já contei em outros devocionais, eu costumo escrever aquilo que o Senhor me ensina, aquilo que eu vou aprendendo com Ele nos meus cadernos. E eu tenho vários cadernos. Eu utilizo bastante da escrita ainda manual. E eu preciso desse recurso para me apoiar aqui, para poder falar com vocês. Então, ó, essa aqui é a minha inteligência artificial, tá bom? Então vamos lá. Um modo de ser mulher, parte 1. Será que precisamos mesmo escolher um modo de ser mulher? Você já se perguntou sobre isso? Por que isso se faz necessário, se nesse tempo em que vivemos somos tão reforçadas a ser o que a gente quiser? Vamos lembrar então do objetivo desse movimento? Aqui no Movimento Mariás, nós partimos de uma perspectiva bíblica, onde cremos que fomos criadas através de um propósito original. Sendo assim, o nosso anseio é retornar para uma condição original e então aprender a viver um modo de ser mulher que agrada a Deus e cumpre um propósito eterno. Mas vamos lá, será que é possível voltar a uma condição original? Completamente não. Por quê? Porque o pecado danificou o projeto original, mas é possível buscar essa condição na plenitude do humano, na plenitude do que é ser humano hoje, mesmo tendo que lidar com muitos erros no nosso processo. Então, apesar da condição original ter sido danificada, nós podemos hoje, mesmo nessa condição humana falha, buscar um modo de ser mulher que agrada a Deus. Isso faz sentido para você? Se faz, nós vamos aprender juntas sobre esse modo de ser mulher. A minha inspiração para esse movimento, e eu já contei isso várias vezes para vocês, é a história de Marta e Maria. Essa história está descrita lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, versículos de 38 a 41. Eu quero ler o texto com vocês. Então vamos lá, lembrar desse texto. Marta e Maria. Quando elas seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupado em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. No início da minha vida cristã, eu me identifiquei muito com a Marta, muito atarefada, muito sobrecarregada, sentindo-me indigna de usufruir de algo que não me custasse alguma coisa. Esse era o meu modo de pensar. Eu achava que eu tinha que fazer algo para merecer algo, e eu levava essa condição, esse meu comportamento, para o meu relacionamento com Jesus. Eu pensava que meu ser, ele se construía no fazer. E com essa história sobre essas irmãs e a visita que Jesus fez para elas, eu aprendi que eu deveria primeiramente aprender a ser e depois fazer. O modo de ser de Maria passou a me inspirar com o objetivo de ressignificar e transformar o meu modo de ser mulher, aquele que aprende a escolher a boa, a melhor parte, simplesmente se colocando aos pés de Jesus para aprender com ele como viver uma vida que o agrada e que agrada ao Pai. Maria simboliza um modelo de mulher e cristã que estabelece a adoração como o centro da vida cristã. Tudo começa através de um relacionamento com Jesus. Então, primeiro eu aprendo com ele, eu aprendo dele e depois eu vou para os meus afazeres, tendo uma orientação clara dele sobre esse modo de ser e sobre esse modo
de fazer. Ali ele não estava condenando Marta, né? Porque dentro daquele contexto bíblico e daquele contexto histórico, o que era comum para as mulheres era realmente servir. Então é por isso que Marta, inclusive, vai perguntar para Jesus: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã esteja aí aos seus pés, que ela esteja aí sentada e eu aqui dando conta de todos os afazeres? Então Jesus ali ressignifica o modo de ser mulher e ele diz assim: Marta, eu valorizo muito tudo que você está fazendo, mas faça como Maria. Antes de me servir, venha aprender de mim. Então Jesus estava recolocando a mulher ou colocando a mulher num lugar onde ela também poderia aprender diretamente do mestre. Por quê? Porque naquele contexto histórico, só os homens aprendiam diretamente do mestre. Ali então Jesus estava colocando a mulher, recolocando a mulher num lugar de muita importância. Ele estava dizendo assim: mulheres, vocês podem aprender diretamente de mim. Então é algo precioso demais que a gente aprende com o próprio Jesus. E aí eu passo a querer seguir esse modo de ser mulher que é parecido com o de Maria, que escolheu a boa parte. Essa Maria descrita aqui, ela é a Maria de Betânia. E ela aparece 3 vezes nos relatos dos evangelhos. E em cada ocasião, ela se encontra no mesmo lugar. Nas 3 ocasiões em que os evangelhos apresentam Maria de Betânia e falam sobre ela, ela está no mesmo lugar, aos pés de Jesus. Já adianto aqui que esse devocional vai ter 3 partes, ok? E nessa primeira parte nós estamos falando sobre o contexto descrito ali no livro de Lucas, aquele que nós lemos aqui juntas. Nesse contexto, nós vemos Marta com uma preocupação legítima. Ela queria servir Jesus, preparando o ambiente com uma deliciosa refeição. Legítimo isso, você não acha? Quando você recebe alguém na tua casa, não é comum, não é natural que a gente queira preparar ou providenciar uma refeição deliciosa, que a casa esteja toda arrumada. Não é assim que nós recebemos pessoas importantes na nossa casa? E ali elas estavam recebendo o próprio Jesus. Então aquilo tinha uma importância muito grande para Marta e para Maria. Mas uma das lições preciosas que aprendemos nesse contexto é que o que fazemos com Cristo é mais importante do que o que fazemos para Cristo. Segundo Isby, que é um dos teólogos que eu costumo consultar, poucas coisas causam tanto estrago à vida cristã quanto tentar trabalhar para Jesus sem dedicar tempo a ter comunhão com Ele, pois o próprio Jesus nos disse lá em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Então, Maria já estava colocando em prática isso. Ela já estava começando a entender que sem Jesus ela não conseguiria fazer nada. E era isso que Jesus estava querendo ensinar para Marta. O problema de Marta não era ter trabalho demais, mas permitir que esse trabalho a distraísse e desgastasse. Aqui está a chave para mantermos as prioridades no lugar certo. Em primeiro lugar, Jesus. O Senhor deve ter preeminência, ou seja, ele deve ocupar o primeiro lugar em tudo aquilo que fazemos para ele. E essa é uma condição, essa é a condição de preeminência. Quando é que Jesus tem preeminência naquilo que fazemos para ele? Quando ele ocupa o primeiro lugar. O mais importante é estabelecer como a prioridade do dia passar tempo com Jesus, permitindo que ele compartilhe seus ensinamentos através da palavra, pois a parte mais importante da vida cristã é aquilo que só Deus vê. E aquilo que só Deus vê é o tempo que dedicamos a Ele. E a menos que tenhamos um encontro pessoal e particular com Cristo todos os dias, logo terminaremos como Marta, atarefada, porém não abençoada. O que você deseja escolher hoje? O que é mais importante para você hoje? O que acha de escolhermos juntas a boa parte e então viver um modo de ser mulher que agrada a Deus, que é abençoada e cumpre um propósito eterno? Jesus está te esperando e eu te espero aqui para aprendermos juntas. Até a próxima semana.